Bem-vindos a mais uma edição de Para Cá dos Montes. Hoje, mais uma vez, continuamos a avaliar os efeitos da ameaça pandémica associada ao novo coronavírus. Vamos fazê-lo numa perspectiva diferente da que temos feito ao longo das últimas semanas. Hoje vamos até à Europa. Queremos perceber de que forma que as instituições europeias estão a preparar respostas e pacotes de ajuda para que os seus Estados-membros possam fazer frente de maneira mais eficaz a toda esta crise que estamos a viver e que se avizinha, e que será certamente uma das maiores crises da história mundial e universal. Vamos fazê-lo através do Parlamento Europeu. Vamos conversar com Pedro Silva Pereira, além de deputado e vice-presidente do Parlamento Europeu. Teremos também connosco José Manuel Fernandes, também ele deputado do Parlamento Europeu. Vamos ouvir as suas perspectivas. Trata-se de dois deputados com especial atenção e que olham de alguma forma para a região norte do nosso país, além de representarem Portugal nessas instituições, e com eles vamos também discutir todo o conjunto de medidas que ainda na passada sexta-feira o Parlamento Europeu aprovou e que pretendem também, dessa forma, pressionar sinais positivos que surjam e que advenham do Conselho Europeu que se realiza na próxima quinta-feira. Nosso primeiro convidado de hoje é o deputado e vice-presidente do Parlamento Europeu, o Pedro Silva Pereira. Desde já agradeço a sua disponibilidade em estar connosco nesta emissão em que pretendemos avaliar a resposta da Europa e as implicações em Portugal. Muito obrigado. Com gosto. Concorda com a ideia de que a Europa tem sido lenta na elaboração de uma resposta a esta pandemia? Bom, acho certamente que a Europa precisa de fazer mais, muito mais. Houve algum desacerto inicial, em particular da parte da Comissão Europeia, mas também de alguns países que perceberam mal a dimensão desta crise e a necessidade de uma resposta solidária. Mas depois temos que dizer que tem havido um esforço significativo de acertar o passo. O Banco Central Europeu, em particular, tem sido muito relevante com o seu novo programa de compra de ativos nos mercados financeiros. São 750 mil milhões de euros que se somam a outras linhas anteriores, e isso tem permitido uma coisa fundamental, que é que os mercados financeiros permanecem calmos, que os juros estejam baixos e controlados, e, portanto, aquilo que foi uma resposta mais lenta do Banco Central Europeu que tivemos na última crise financeira, felizmente aqui não aconteceu. O BCE reagiu mais rapidamente. Depois, o Eurogrupo definiu um conjunto de respostas de emergência que também são um passo positivo, mas tudo isso, como digo, é muito insuficiente. A União Europeia precisa de um grande plano de recuperação económica e é disso que verdadeiramente precisamos nesta altura. Defendeu os Recovery Bonds como uma solução que garante melhor estabilidade e que o Parlamento acabou por aprovar na passada sexta-feira sob a forma de resolução. Qual é a importância destas tão faladas Recovery Bonds? Bom, nós precisamos, como digo, e foi isso que o Parlamento Europeu aprovou, de um grande plano de recuperação económica. E é muito importante que o tenha feito, porque depois das divergências que foram evidentes entre alguns governos europeus, o facto de o Parlamento Europeu ter sido capaz de aprovar uma estratégia de resposta para a crise, reunindo os principais grupos políticos, incluindo alguns que têm sido mais resistentes a estas medidas financeiras mais inovadoras, é em si mesmo muito importante. Eu acho que é mesmo histórica esta resolução que foi aprovada. E o que é que ela contém, essencialmente? A ideia de um plano europeu de recuperação económica, isto é, que a recuperação das economias não deve ficar apenas às costas dos Estados-membros e, portanto, a sobrecarregar a sua dívida pública. Isso significa que precisamos, então, de um orçamento europeu plurianual reforçado, não aquela proposta de cortes que estava aí em cima da mesa. Precisamos de mais recursos próprios para sustentar esse orçamento a nível europeu, portanto, novas receitas europeias que permitam sustentar esse investimento, sobretudo agora nos primeiros anos a seguir à crise, e precisamos finalmente do tal instrumento financeiro excepcional que são as Recovery Bonds. O que é isso? As Recovery Bonds são títulos de dívida emitidos pela própria Comissão Europeia, garantidos pelo orçamento europeu. Portanto, isso significa que a Comissão Europeia iria ela própria aos mercados financeiros
buscar os recursos financeiros, portanto, contrair empréstimos obrigacionistas, emitir títulos de dívida, e daí a de garantia desses empréstimos o próprio poderoso orçamento europeu. Isso permitiria alavancar os financiamentos que são necessários para o tal plano de recuperação económica e com uma consequência muito importante, é que esse esforço junto dos mercados não sobrecarregaria a dívida pública nacional, pelo menos mais do que ela já vai ter que ser afetada por esta crise. E isso tem uma consequência decisiva, e nós sabemos bem o que isso significa. Isso seria uma forma de evitar uma nova crise das dívidas soberanas. É isso verdadeiramente que está em jogo. Atendendo a que praticamente nenhum país estará imune de uma forma ou de outra a essa eventual crise das dívidas, onde é que está, na sua opinião, a objeção de países como a Holanda ou a Alemanha a este mecanismo? Bom, tradicionalmente a oposição dessa minoria de países, porque é importante notar que se trata hoje de uma minoria de governos, essa oposição assenta sobretudo num argumento que é o argumento do famoso risco moral. Isto é, a ideia de que se houver uma solidariedade na assunção de obrigações, responsabilidades financeiras, então isso funciona como desincentivo para os Estados-membros para terem políticas orçamentais responsáveis e para fazerem as tais reformas estruturais que esses países acham que nós devíamos fazer. Ora, acontece que essa visão do risco moral é um erro por duas razões. Em primeiro lugar, porque a existência de solidariedade é hoje uma vantagem para todos os membros do euro e não apenas para aqueles que aparentemente seriam mais beneficiados. Porque se nós não tivermos isso, é verdadeiramente o projeto europeu que fica em risco, desde logo é o próprio euro que fica em risco, e as vantagens que esses países do centro e do norte da Europa têm tirado do euro ficariam elas também ameaçadas. Depois, também é preciso perceber que já foi feito um importante caminho no sentido da tal redução dos riscos por conta dos países da periferia. Nós hoje já não temos países em procedimento de déficit excessivo. Toda a gente baixou os déficits, primeiro para baixo de 3%. Portugal já tem excedente orçamental, tinha antes desta crise irromper. As dívidas públicas têm vindo a ser reduzidas e controladas. Os bancos fizeram saneamento dos seus créditos mal parados. Portanto, a ideia de que não podemos fazer partilha de riscos, porque primeiro temos que tratar da redução dos riscos, francamente, parece uma conversa de quem não quer mesmo é uma solução solidária, porque para essa gente parece que nunca chega. A redução de riscos nunca é suficiente e nunca é o momento da partilha de riscos. Ora, acontece que perante uma crise com estas dimensões, que atinge todos por igual, como diz, que verdadeiramente toda a gente sabe que ninguém provocou, a ideia de que mesmo assim não haveria uma resposta solidária da Europa é intolerável. E é por isso que este pronunciamento do Parlamento Europeu em defesa de uma resposta forte e solidária é tão importante. Eu espero que ele possa influenciar o Conselho para uma decisão positiva e também a Comissão, porque a Comissão Europeia também tem aqui um papel importante a desempenhar. Era precisamente aí que eu lhe ia perguntar. Se por um lado o Parlamento Europeu viu esta sexta-feira um conjunto ambicioso de medidas serem aprovadas com os votos do grupo parlamentar que integra, dos socialistas e democratas, do PPE, dos Verdes, do Renovar a Europa, por outro lado, se na quinta-feira o Conselho da Europa não der, ou o Conselho Europeu não der sinais positivos, pode estar aqui começar a ser aberto um caminho para uma certa desagregação europeia. Concorda com esta ideia ou esperamos que este cenário ainda esteja longe? Bom, eu concordo que se as instituições europeias, e agora em primeira linha o Conselho, não der sinal de que é capaz de construir uma resposta forte e solidária, todos os abismos são possíveis para o projeto europeu e para a construção do euro. A situação é tão grave como essa. Já não iria tão longe a ponto de dizer que tudo tem que ficar resolvido na próxima quinta-feira. Nós sabemos que os processos de construção de
compromissos a nível europeu são complexos e difíceis. A Comissão Europeia, ela própria, ainda ficou de apresentar uma nova proposta de orçamento para os próximos anos e, portanto, enfim, o Conselho, na próxima quinta-feira, não terá ainda todos os elementos na mão para poder tomar todas as decisões com todo o seu detalhe. Agora, pode dar um sinal de que percebeu a mensagem do Parlamento Europeu, que é, no fundo, também a mensagem dos cidadãos europeus, e que está disposto a avançar na direção certa. Eu, desse sinal, estou à espera. Lançou, entretanto, o apelo, na passada sexta-feira, a António Costa para ajudar a influenciar a construção de uma solução de compromisso. Na verdade, o primeiro-ministro português tem assumido um pouco a dianteira de um conjunto de países que ainda há poucas semanas pareciam ter perdido a esperança na mesma Europa que eles próprios construíram. Aliás, António Costa chegou mesmo a questionar publicamente as declarações do ministro holandês. Como tem visto a atuação do primeiro-ministro de Portugal neste contexto? Bom, houve aí uma interpretação de que eu teria feito um apelo ao Primeiro-Ministro. Se vir as minhas palavras, não está lá apelo nenhum. Pelo contrário, está o reconhecimento daquilo que estava a dizer, que o Primeiro-Ministro tem tido aqui uma posição liderante e muito forte. Eu, aliás, sou testemunha, como Vice-Presidente do Parlamento Europeu e deputado, que a voz do Primeiro-Ministro português é hoje muito ouvida e respeitada. Ele tem realmente influência. Não é por acaso, não é apenas pelos méritos do nosso Ministro das Finanças que Portugal tem a presidência do Eurogrupo. Quer dizer, em todos esses processos, a influência política do Primeiro-Ministro António Costa é muito grande. E o que disse agora foi que depois de ele ter subscrito, primeiro ainda, depois de ele se ter aliado a vários outros chamados países amigos da coesão, para defender um quadro financeiro sem cortes para a coesão. E isso é muito importante para a nossa região de Trás-os-Montes e Alto Douro. Depois de ele ter escrito com outros líderes uma carta a pedir os tais instrumentos de mutualização da dívida, na altura chamava-se os Corona Bonds, não é? Depois de ele ter reagido como reagiu, com toda a força à resistência do Ministro das Finanças holandês, o que disse foi que eu esperava que esta sua influência junto dos seus colegas no Conselho pudesse ajudar a construir um compromisso. Foi, portanto, mais um voto de confiança do que outra coisa, e eu estou realmente esperançado que essa aliança com outros países que percebem o que está em causa e também com a Comissão, que vai ganhando cada vez mais consciência da necessidade de uma resposta europeia a uma crise que toca a todos na Europa, que poderá ajudar a fazer caminho, certamente com compromissos. Não estou a pensar que eles vão chamar recovery bonds, nem que vão dizer algum dia que aquilo é a mutualização da dívida pública. Arranjarão uma forma de salvar a face de toda a gente e de encontrar uma solução, espero eu, que funcione. É isso que verdadeiramente procuramos. Acha que a dependência da União Europeia, enquanto um conjunto de Estados, portanto, no seu todo, de mercados externos, tem sido um handicap à resposta à pandemia? Refiro-me, por exemplo, à questão da aquisição de equipamentos. Tem-se visto que não é possível, ou não tem sido possível dentro dos países membros, dar resposta à necessidade de equipamentos, de ventiladores, de equipamentos de proteção. Acha que isso é um problema com que esta União Europeia se debate e deve ser uma prioridade a considerar no futuro pós-Covid? Acho que sim, acho que nós tivemos, aliás, dois problemas aí. O primeiro foi uma certa descoordenação, por exemplo, quanto à circulação dos equipamentos e do material médico nas fronteiras, e felizmente depois a Comissão Europeia teve uma intervenção que ajudou a resolver os problemas, mas ficou patente que a nossa capacidade instalada, até industrial, de produzir as respostas em termos de equipamentos médicos e de apoio que são necessárias é precária. Nós precisamos realmente fazer bastante mais. Houve uma mobilização de recursos financeiros no domínio da investigação científica para nos ajudar a construir tratamentos e finalmente uma vacina. Mas há muita gente que fala da necessidade de uma política comum de saúde a nível europeu, porque essa hoje está
descentralizada, e há pelo menos vários domínios daquilo que seria uma política comum de saúde que são hoje evidentemente necessários e, portanto, espero que a União Europeia também dê passos para se tornar mais presente no enfrentar dos problemas transfronteiriços, afinal, no universo da saúde. Nós já percebemos que as respostas da União Europeia estão a começar a surgir, ainda que com alguma burocracia também natural por causa das instituições e tudo que elas envolvem, mas acha que esta resposta que muitos classificam como sendo tardia e burocrática poderá permitir de alguma forma a ascensão de movimentos populistas, como parece já estar a acontecer em alguns dos países dos Estados-membros? Bom, o populismo não nasceu com esta crise, já era um problema sério para a democracia europeia. Mas é evidente que as dificuldades que vamos necessariamente atravessar no plano económico e social são um terreno de oportunidades para explorar os descontentamentos, para deitar culpas para a Europa e, portanto, para os movimentos eurocéticos e populistas. É também por isso que quem defende o projeto europeu não pode deixar de estar na linha da frente da defesa de uma resposta unida e solidária da União Europeia a esta crise. O resto seria incompreensível para os cidadãos e seria um erro histórico que poderia pôr em causa o projeto europeu. Sabe, eu disse no Parlamento Europeu, na intervenção que fiz no plenário em Bruxelas esta semana, que se vive na Europa um sentimento de angústia que faz lembrar um alerta de tsunami. Como se tivesse soado um alerta de tsunami nas economias europeias por toda a parte e ao mesmo tempo. E toda a gente sabe que com as economias paralisadas vem aí uma onda gigante. Só que ainda só estamos a ver os primeiros sinais. E os primeiros sinais dela já são muito preocupantes nos lockouts, nos layoffs, perdão, nos primeiros números sobre o desemprego, nas previsões sobre as quedas do PIB, mas ainda só estamos a ver os primeiros sinais. E, portanto, com toda a probabilidade, uma paralisação simultânea de todas as economias europeias e mundiais, aliás, só pode provocar uma onda devastadora das empresas, dos empregos, das condições de vida das famílias, se não tiver uma resposta forte e enérgica da União Europeia. E é por isso que ela se torna tão necessária. Até porque, se não acontecer, nós sabemos que agora nos estão a dizer, mas estão suspensas as regras orçamentais. Quer dizer, vocês podem violar os limites do déficit e da dívida pública. E nós agradecemos. Mas nós já conhecemos este filme, em que, perante uma crise, nos dizem agora podemos responder à crise com todos os meios disponíveis. E, portanto, os déficits e as dívidas públicas aumentam ainda mais. Mas e depois? Quando a visibilidade da dimensão da onda se tornar clara, quando isso provocar nervosismo nos mercados financeiros, quando as agências de rating começarem a baixar os ratings dos países e os juros a subirem, então como é que é? Vamos ser devolvidos a uma nova crise das dívidas soberanas? É isso que nós precisamos desesperadamente de evitar. E só podemos evitar se, em vez da dívida pública que tem que aumentar, ser apenas a dívida dos Estados, for também uma responsabilidade assumida a nível europeu, pela Comissão Europeia, com as suas obrigações, com os seus recovery bonds, chamem-lhe lá como quiserem. Mas uma forma de realmente partilhar esta responsabilidade entre os Estados nacionais, que já vão ser muito afetados, e o nível europeu solidariamente. Ainda que do ponto de vista económico, pronto, o caminho terá que ser inevitavelmente esse que refere, permita-me que volte um bocadinho atrás e ainda a questão de algumas tendências populistas que surgem. Como é que vê o que se está a passar na Hungria e na Polónia? Bom, com muita preocupação. Aliás, o Parlamento Europeu votou nesta sua resolução também uma condenação muito firme e clara
das medidas que foram tomadas, quer na Hungria, quer na Polónia, a pretexto do estado de emergência, mas que são desproporcionadas e, por isso, também violadoras dos princípios do Estado de Direito e dos nossos valores europeus. E nós não nos podemos conformar com essa situação. E, portanto, o Parlamento Europeu pediu à Comissão Europeia, depois de fazer esta condenação, que investigasse estas situações para apurar se há violação dos tratados, como parece claro e evidente, e que daí se parta para os processos de sanções que estão previstas também nas nossas normas europeias, inclusive sanções económicas. E é muito importante que essa resolução tenha sido aprovada, dura como ela é com as práticas da Hungria e da Polónia, porque ela também foi votada desta vez pelo Partido Popular Europeu, a que pertence o primeiro-ministro Orbán da Hungria. Apesar de ter lá um processo de suspensão, mas a verdade é que ainda pertence ao Partido Popular Europeu e continua, aliás, a integrar o grupo parlamentar do Partido Popular Europeu, onde está o PSD e o CDS, no Parlamento Europeu. Mas não é possível, nem já para eles, tolerar esta situação e, portanto, esta condenação, eu penso que tem muito significado e também mostra a importância do Parlamento Europeu na defesa daqueles que são os valores europeus. Sr. Deputado, nos últimos 5, 10 minutos que ainda nos restam, pedia-lhe agora que analisasse, do ponto de vista de Portugal, como é que tem visto a resposta que o nosso país tem dado a esta crise e essa análise tão breve quanto possível, mas de todos os ângulos que seja possível. Portanto, do ponto de vista da resposta ao nível de ser uma ameaça de saúde pública, mas também das medidas que o Governo tem sugerido para apoiar a economia. Eu acho que, quanto aos indicadores de saúde, sem minimizar nem por um momento a dimensão da tragédia, com mais de 600 mortos em Portugal neste momento, basta comparar com o que acontece noutros países para percebermos que nós temos tido uma resposta à altura das circunstâncias. Em particular, dando-se o caso da nossa vizinha Espanha, com quem partilhamos uma imensa fronteira, e aí entre As-Montes e Alto Douro, isso percebe-se melhor, porventura até do que noutros pontos do país. A diferença é colossal. Enfim, a Espanha já ultrapassou os 20 mil mortos. Isso é uma coisa, de facto, dantesca. E, portanto, isso significa que nós fomos capazes de adotar as medidas preventivas, atempadamente, com grande cooperação da parte da nossa população, e eu acho que isso esteve à altura das circunstâncias desta crise. Também gostava de sublinhar que estas medidas que foram tomadas, elas significam que o nosso Serviço Nacional de Saúde teve uma capacidade de adaptação e de resposta que, felizmente, desmente as teorias do colapso do Serviço Nacional de Saúde que estavam a ocorrer para aí. Porque a verdade é que o Serviço Nacional de Saúde fez um esforço extraordinário de planeamento, de alteração da sua organização, de adaptação da sua organização, que só é possível numa estrutura com importante capacidade de resposta e, naturalmente, com o grande sacrifício e esforço dos médicos, dos enfermeiros e do restante pessoal de apoio. No plano da economia, eu penso que o Governo distinguiu bem as duas fases. Primeiro, uma resposta de emergência, de apoio ao emprego na medida do possível e de apoio às empresas, e depois aquilo que será um plano de recuperação da economia que só tem verdadeiramente viabilidade de ter resultados no terreno assim que o confinamento possa ir sendo levantado, porque não faria nenhum sentido agora imaginar um plano de recuperação, ou executar pelo menos um plano de recuperação da economia, porque, enfim, não há dinâmica de procura nem de oferta que se possa organizar num contexto em que as pessoas não podem sair de casa. Mas assim que esse confinamento termine, então realmente nós precisamos de avançar para essa segunda fase de medidas muito poderosas
para a recuperação da economia e é nessa altura que bem deveríamos poder contar com o apoio mais solidário da União Europeia. E nessa segunda fase, as previsões de alguns dos principais indicadores apontam para números que fazem muitos analistas questionar se estaremos à beira de um novo período de austeridade. Há também quem diga que esta pode ser uma crise só comparável à grande depressão dos anos 20 do século passado. O Primeiro-Ministro tem tentado afastar a ideia da austeridade, embora hoje na entrevista ao Expresso, obviamente já terá de alguma forma admitido que algumas medidas mais complicadas poderão surgir. De qualquer maneira, na sua opinião, esse nunca poderá ser o caminho? Pergunto. O que se passa é o seguinte, bom, em primeiro lugar, é verdade que nós só podemos ter uma recessão económica com números até bem piores do que o da crise financeira de 2008 2009 e, portanto, que só vão ter semelhança com aquilo que aconteceu na grande recessão dos anos 30, do século passado. E, portanto, vai ser uma coisa brutal. Não pode ser de outra maneira, como dizia há pouco, com a paralisação simultânea de todas as economias. Como é que se responde a isso? Bom, nós precisamos responder a isso com investimento e não com austeridade. E, portanto, esse investimento é o eixo fundamental da resposta e é por isso que propus e o Parlamento Europeu também e aprovou a tal ideia desse grande plano de recuperação da economia organizado a nível europeu. Agora, tudo dependerá também da consistência dessas medidas. E nós precisamos de realmente saber este apoio que o Banco Central Europeu está a dar com a sua política monetária é duradouro? Isso seria muito importante para que os juros estivessem baixos e os Estados estivessem menos sob pressão dos mercados para adotar as tais medidas restritivas. Esse plano de recuperação da economia a nível europeu vai ser suficientemente poderoso? Vai ser suficientemente isento de condicionalidades? E, portanto, esses aspectos precisam de ser definidos e por isso eu compreendo que o Primeiro-Ministro apenas neste momento o que pode dizer é que esse não é o meu plano não é a austeridade, o meu plano é o investimento e espera poder reunir as condições, e nem todas dependem dele, verdade seja dita, para que realmente isso possa ser conseguido. Para concluir, tenho apenas aqui mais duas questões. A primeira prende-se com a nossa região, que conhece muito bem. Estamos a falar de Trás-os-Montes, Douro, uma região que ultimamente tem prosperado muito também à custa do turismo e a reboque dessa atividade, uma atividade que necessariamente não vai sair muito bem desta crise, porque vai demorar algum tempo até que as pessoas se sintam seguras a voltar a circular e a usufruir do que têm à sua disposição. Como é que antevê aqui para a nossa região, que é também uma das regiões mais deprimidas no contexto do país e da Europa, soluções para que possamos combater esta crise e sair de alguma forma o melhor possível de todo este cenário? Bom, a minha experiência, que é a sua também, que é todos os que conhecem e vivem nessa região de Trás-os-Montes e Alto Douro, é que quando há crises, elas chegam sempre primeiro ao interior, quer dizer, e também quando os Estados têm dificuldades em manter as suas políticas de solidariedade e, portanto, de investimento no interior, quando têm essas dificuldades financeiras, são aquelas regiões que mais precisam dessa solidariedade, que sofrem mais. E é verdade também, finalmente, que a região do Douro, particularmente, sofrerá, e já está a sofrer, naturalmente, com as dinâmicas negativas no setor do turismo. E, portanto, isso é um problema. Eu creio que isso significa que aquele plano de recuperação económica de que nós precisamos a nível nacional e que será, espero eu, suportado por instrumentos financeiros europeus, precisa de ter uma forte discriminação positiva em favor daquelas regiões que enfrentam mais dificuldades, mais vulneráveis, em particular as regiões do interior. Estou convencido que, desse ponto de vista, podemos contar com a atenção do Governo. O Governo já deu vários sinais da sua especial atenção
aos problemas do interior e, portanto, eu conto que essa estratégia para a recuperação económica seja uma estratégia que inclua um pilar significativo de discriminação positiva a favor do interior. Para concluirmos, acredita que esta crise pandémica poderá, de alguma forma, mudar o mundo? E pergunto-lhe isto não só na perspectiva da Europa, como também daquilo que é tudo o que nós conhecíamos até este momento, de maneira como nos organizamos. O que é que acha que repercussões podem vir daqui para uns anos, quando olharmos para trás? O que é que acha que pode estar diferente? Bom, há muitas coisas que eu espero que possam mudar. Nós ganhamos com esta pandemia uma consciência mais aguda ainda da nossa interdependência global. Isto é, da forma como estamos também dependentes daquilo que acontece noutros quadrantes e que isso nos influencia a todos. E, portanto, eu acho que a primeira lição é que não há respostas que possam ser construídas isoladamente. As respostas que nós podemos construir em cooperação com os outros países serão sempre mais eficazes. E é por isso também que a nossa pertença à União Europeia é tão importante para nós, porque isso nos dá uma oportunidade de construir as tais soluções mais relevantes para nós, no sentido de serem mais eficazes, mas também mais relevantes mesmo para a Europa e para o mundo. Uma Europa mais forte é uma Europa também que tem uma voz nas estratégias de desenvolvimento sustentável, nas políticas de saúde à escala global. E isso penso que é qualquer coisa que precisamos de ter em atenção. Depois, em segundo lugar, destacaria talvez as problemáticas que têm que ver realmente com a nossa capacidade industrial e instalada para produzirmos no espaço europeu aquilo de que precisamos. Enfim, as cadeias de produção excessivamente globalizadas deixam-nos também muito dependentes dos incidentes que possam acontecer por toda a parte. É claro que não é possível reverter muitas dessas dinâmicas da globalização, mas alguma coisa podemos fazer para ter uma política industrial que nos ajude a apoiar a nossa transição digital, a nossa transição económica, a nossa transição energética, porque isso é muito importante. Aliás, Portugal tem uma experiência muito curiosa nesse domínio, que é, por exemplo, aquela que aconteceu no domínio das energias renováveis. Nós, quando fizemos a aposta nas energias renováveis, fizemos construindo todo um setor industrial com produção nacional, que até apoia as exportações, e eu creio que isso faz parte das soluções. Temos que ter a nossa política industrial, a nossa capacidade produtiva, sem deixarmos de estar interligados e integrados na globalização. Sr. Deputado, muito obrigado pelo seu tempo e pela sua disponibilidade em darmos também conta daquilo que a Europa está a fazer pelo país, pela região e pelo próprio projeto europeu. Muito obrigado, boa tarde. Nós voltamos a seguir ao intervalo.